Imaginem o cenário da sua clínica, do seu consultório, sendo interditado pela vigilância sanitária. Então, antes de tudo, antes de vocês começarem a trabalhar e pensarem em atender um paciente, não basta pensar apenas na beleza da clínica. Infelizmente, muitos profissionais eles ficam mais atentos em um espaço instagramável ou um espaço extremamente bonito e não pensam em segurança do paciente, não pensam em seguir as normas do seu próprio conselho de classes, nem seguir as recomendações e resoluções da vigilância sanitária. Daí, quando vocês vão atrás dessas licenças e desses alvarás, vocês não conseguem. E aí é uma corrida contra o tempo, ou atender em ilegalidade, em desconformidade com as regras da vigilância sanitária. Eu, advogada especializada na área de direito médico e odontológico, o Clinton, enfermeiro especializado em consultoria sanitária e regulamentação desses estabelecimentos. Nós vamos trazer aqui para vocês alguns pormenores e detalhes quando a clínica está interditada e como é a atuação do profissional que auxilia esses profissionais. Bom, antes de tudo, e o que o Clinton sempre falou, não bata de frente com nenhum fiscal da vigilância sanitária, jamais. Não arrumem encrenca, sejam gentis, não tentam esconder nada e tentam manter-se calmos, tá? Se vocês começarem a demonstrar que estão extremamente nervosos, querer esconder alguma coisa é pior para vocês. E tentar sumir com produtos, já aconteceu de muita clínica querer esconder produto dentro de bolsa, dentro, sei lá, de qualquer... É a pior caso. Gente, isso é terrível, isso pode configurar crime, e aí é muito pior na hora de pedir a desinterdição do local. Clinton, o que você recomenda para aquela clínica que teve o teu espaço interditado? Quais são os maiores casos que você tem acompanhado? Eu posso já citar alguns. Fraude na hora de esterilização de produtos, pessoas ali com produtos vencidos, armazenados em local inadequado, não tem uma coleta de resíduos, fica uma situação extremamente complicada e coloca em xeque a sua reputação e a própria segurança do paciente. Perfeito, bem explicado. Mas primeiro de tudo, eu quero trazer algo, né? Antes de tudo, não seja interditado. Eu acho que é algo que vocês precisam evitar. Então, sempre como que acontece? A vigilância passa, faz uma inspeção, eles notificam você, né? Deixa um termo de inspeção, depois eles dão um prazo, eles voltam, você não fez, eles te autuam. Né? São os exemplos que nós temos. Nesse momento que você é autuado, você precisa fazer uma defesa, onde que entra o profissional do direito médico, o profissional da saúde, de defesa, e um profissional que tem expertise em vigilância sanitária. Porque além de registrar toda essa parte jurídica, eu preciso ter conhecimento das normas sanitárias. Então eu preciso colocar um plano de ação junto, tá? Porque eu tenho casos que a clínica ficou interditada sem poder funcionar por anos, tá? Então a partir do momento que você se bate de frente com a vigilância sanitária, lembra-se que está na mão dela a desinterdição, está na mão dela toda a questão de liberar o seu alvará da vigilância sanitária. Então não bata de frente, seja educado, seja gentil. A partir do momento que você faz a defesa, você tem que pôr ali um cronograma, onde que tem que estar incluindo todas as não conformidades, o que você vai fazer e qual o prazo. Então, na maioria dos casos, né, foi por ausência de licença sanitária. Então, quando você vai solicitar licença? E o que a gente estava conversando hoje aqui, né, nos bastidores se ele não encaminhar a licença sanitária, não solicitar como foi citado, né, na defesa, é interdição na certa, porque ele vai voltar, vai ver que você está atuando, isso é crime de saúde pública, você pode ser preso. E a partir do momento que você é interditado, começa aí uma luta, uma corrida contra o tempo. Você perde dinheiro, perde paciente, perde reputação, e você tem que pagar aquilo que você não quis pagar antes, que é todo o investimento de ter um profissional em conjunto para te direcionar. Que é as maiores causas de autuação e interdição: processamento de materiais inadequados, PGRSS, estrutura física, né? Eu sempre falo, clínica bonita, instagramável, não vai te colaborar para você tirar uma licença sanitária e nem vai prevenir infecções nos seus pacientes. É muito melhor você ter algo básico, bem feito, do que você ter algo instagramável que não cumpre a RDC 50. Então, eu sempre falo, né, vocês precisam procurar profissionais qualificados para fazer todos os trabalhos que precisam serem adequados, principalmente quando se fala aí de
projeto arquitetônico. A maioria dos profissionais não tem conhecimento em RDC 50. Eu te deixo um questionamento. Você já ouviu falar dessa legislação? Então é importante que você entenda todos os pormenores. E a gente trouxe aqui ouro em pó, porque muitas vezes o fiscal não te passa todo esse conhecimento, né, Fer? Quando a gente faz uma defesa administrativa, não pensem vocês, veio aqui o fiscal, tem o auto de infração, eu não vou solicitar, não vou entregar nenhuma defesa administrativa. Jamais. Precisa entregar com esse plano de ação, geralmente um consultor sanitário que tenha conhecimento, seja um profissional da saúde, porque nós, do direito, nós não entendemos de área de saúde. Vocês precisam fazer um plano de ação demonstrando, o que vocês vão fazer e em qual período. É um plano de teus resíduos, você precisa de um contrato atualizado com a empresa que vem buscar os resíduos. Não tem, o que você vai fazer? A tua esterilização, como é que é? Você vai ter que fazer alguma reforma na clínica? Você vai ter que mudar a CNPJ, vai ter que alterar KNAI, tem algum KNAI ali, agora tá na moda, colocar atividades hospitalares para ter a equiparação hospitalar, para pagar menos imposto, menos tributo, mas será que vale a pena colocar esse KNAI? A tua clínica tem estrutura de um hospital? Porque se tem um KNAI que fala que tem atividade hospitalar, aí a exigência vai ser muito grande. Então tem que prestar atenção nisso, no tipo de KNAI que vocês colocam de atividade. O CNPJ sempre vai ter um RT da clínica. Mas o RT ele é responsável por alguma coisa de errado que um profissional parceiro fez? Não. O responsável técnico, o RT da clínica, ele é responsável pelas normas de cumprimento de vigilância sanitária. É para isso que serve o RT. Ele é o responsável técnico para fazer cumprir essas normas. Ou de acordo com o teu conselho de classes também. Então, assim, não é porque tem um RT que ele vai ser responsável pela atuação de um parceiro. Não, de forma nenhuma. Outra situação que a gente percebe, a pasta da vigilância sanitária, os POPs. Não é todo mundo que tem POP. Então, para cada procedimento feito, precisa de um POP. O que é POP? Procedimento operacional padrão. Isso vocês têm que ter na pastinha da vigilância sanitária, além do termo de consentimento livre e esclarecido que o paciente vai assinar com relação àquele procedimento ou tratamento. Manual de boas práticas, plano de segurança do paciente. O que mais, Clinton? A questão do PGRSS, a questão relacionada, enfim, a pasta sanitária ela precisa ser viva e alimentada diariamente. Eu cito aqui 5 tipos de pasta sanitária. Então, primeiro, você precisa ter uma pasta sanitária com todos os documentos obrigatórios ali, administrativo, contrato social, cartão CNPJ, a detetização, comprovante, bombeiro, enfim. A segunda com os POPs, os procedimentos operacionais padrão básicos, tá? Terceiro, eu trago sobre segurança do paciente. Você precisa ter um plano, um POP para cada metas de segurança do paciente, que são metas internacionais que você precisa executar e garantir dentro da sua clínica. A outra pasta eu trago sobre PGRSS, porque você precisa descrever como que você vai segregar, armazenar, transportar e tratar os seus resíduos. Você é responsável pelos seus resíduos desde a produção, segregação até o tratamento. Então você precisa ter esse conhecimento, está descrito dentro do PGRSS. E outra questão muito importante, os POPs eles precisam ser personalizados à sua realidade, porque às vezes o POP de uma clínica, o POP de uma outra, eles vão ser o mesmo, mas como que acontece em cada clínica, né? E um detalhe importante que eu trago, eu sempre falo isso, o seu estabelecimento de saúde não é o puxadinho da sua casa. Tudo que você utiliza no seu estabelecimento de saúde precisa ter registro na Anvisa, né? Então hoje, por exemplo, eu comentei isso, usava Veja, detergente, então você não pode. Porque se acontecer alguma coisa com o paciente, ter uma intoxicação, como que você vai provar e notificar a Anvisa que aquele produto fez mal ao seu paciente? Então, repense aí seu estabelecimento. Outros contratos que você julga necessário, por exemplo, você falou dos POPs, você falou dos alvarás, não, você não é que faz alvará. Tem algum outro? O PGRSS, o Manual de Boas Práticas, que mais alguma coisa que você julga importante? Outra questão que é importante, todo contrato com empresa terceirizada que você vai ter dentro do seu estabelecimento, você precisa qualificar esse fornecedor. O que é qualificar? Você ter um contrato formal, você precisa avaliar anualmente e você precisa ter a licença sanitária desse profissional, dessa empresa, tá? Porque você é um serviço de saúde. Se ele não tiver, você pode ser autuado, você pode ser notificado por isso, porque você está trazendo profissionais e empresas que não têm licença sanitária. Então você precisa ser um agente multiplicador dentro da saúde pública. Isso está na legislação. Todos os documentos da pasta sanitária, ela é obrigatória por lei pela RDC 63 de 2011. Então a gente não está falando nada daqui da nossa cabeça. Não, existe legislações para tudo. Obras e reforma de serviço de saúde, RDC 50 de
2022, processo de esterilização, RDC 15, se não me engano, de 2012, PGRSS, RDC 222 de 2018. Então são legislações que às vezes no seu serviço não vai ter uma legislação específica, como tem para endoscopia, como tem para outros serviços. Então nós precisamos buscar essas legislações de cada braço para poder melhorar e implementar dentro do seu serviço. Uma última orientação que eu vejo que é muito interessante. Última não, algumas orientações que você fala, Fernanda, e fala aqui para o pessoal que está assistindo. Você que tem uma clínica, quais, por exemplo, eu preciso de como que deve ser a sala de atendimento, como é a sala de procedimento, como é a recepção, a questão do banheiro, a questão de acessibilidade, a questão do lixo, não é lixo, né? Resíduo. A gente gosta de falar lixo, não é lixo, é resíduo. Eu percebi vários fluxos de atendimento e do pessoal que trabalha ali na clínica, os colaboradores. Quais dicas rápidas você pode dar? Não são dicas, são direcionamentos. Já me pegou no meu pé com relação a isso. O que você pode dar para alguém que está montando o teu consultório? A pessoa pegou um espaço. O que ela deve ter em mente? Lógico que ela tem que ter um arquiteto, porque além do projeto arquitetônico tem que ter o LTA. Além disso, o que você fala? Olha, fique atento com essas situações. Alguma das coisas eu já sei de tanto o Clinton repetir. Não coloque frasco vazio, ampola de preenchimento, qualquer outra coisa como decoração. Resíduo não é decoração. Resíduo precisa ser descartado. Plantas artificiais permanentes na sala de atendimento e procedimento não pode. Você deixa lá na recepção, mas dentro de onde vai realizar qualquer tipo de procedimento não pode. A questão de tintas laváveis, o piso, enfim. Eu sei que tem uma metragem também, que o Clinton já falou também. Dá um panorama geral aqui pra gente. É muito importante. Então, tipo assim, existem, eu acho que, se não me engano, 7 passos da regulamentação sanitária. Eu não vou lembrar todos, mas eu vou tentar enumerar. Primeira coisa, você precisa ter a habilitação técnica. Então, se certificar que se você pode atuar naquela área. Segunda, a escolha do espaço. Aliás, voltando para a habilitação técnica, você precisa escolher quais quinais. Então, quais quinais que você vai utilizar para que possa atuar naquela área. Como nós dissemos, nem todo quinai é adequado para a sua atuação. Você precisa realmente escolher os quinais que falam sobre a sua atividade. Isso vai impactar na sua regulamentação sanitária. 2, você escolheu o espaço adequado. Direcionamentos que eu dou em relação do espaço. Alguns espaços que precisa ter nesse seu estabelecimento obrigatório. Departamento de limpeza, né, o DML, armazenamento externo de resíduo, onde você guarda o seu resíduo. Outra questão, sala de procedimento, sala de espera. Se você vai esterilizar, você tem que ter um espaço adequado para fazer a esterilização. Então, isso são espaços obrigatórios. 3, a questão do espaço físico, ver se aquele local já tem um vará de bombeiro, ver se tem a questão da caixa d'água, ver se já tem comprovante de limpeza da caixa d'água, se está detetizado. Se não, quarta etapa, é você qualificar esse espaço físico, onde que é aquilo tudo que eu falei. Se você está fazendo cowork, que é quando você subloca um espaço, ou quando você monta a sua clínica, você precisa garantir, de acordo com a RDC 63 de 2011, a questão de alvará de bombeiro, a questão de detetização, questão também de limpeza da caixa d'água. Então, tudo isso são questões obrigatórias que a vigilância vai te solicitar. Isso tem que estar exposto na sua recepção. O 5º passo, pasta sanitária. Após você ter o seu espaço, todas as salas obrigatórias, ter qualificado o seu espaço, é a pasta sanitária. Você fazendo a pasta sanitária com todas aquelas documentações que eu já citei aqui. 6ª etapa, né? É você treinar todo mundo que vai estar atuando junto com você. Seja profissional parceiro ou seja profissional contratado, CLT. Porque a vigilância vai acreditar em Deus. Ela tem que ver evidências que você treinou. Lista de espera, treinamento e metodologia. E o 7ª etapa, aí sim você vai solicitar a sua licença sanitária. Porque quando você faz a solicitação da licença sanitária, a vigilância entende que tudo isso já está pronto para fazer a inspeção e te dar a licença. Muitas pessoas, erro grave, tá? Elas solicitam a licença sanitária assim que subloca o espaço. Entende-se que a vigilância acredita que já está tudo ok e ela vai lá. A vigilância não vai lá para te orientar, ela vai lá para te inspecionar. Então não acredita que ela vai... eu loquei, solicitei a licença, ela chega lá e fala assim, eu tava te esperando
esperando para poder você me orientar. Então, isso já é um erro grave. A interdição dá certo, a autuação dá certo. Então, você precisa solicitar licença quando todas essas 6 etapas estiverem ok. Algumas observações importantes. Quando o Clinton fala de o profissional estar devidamente habilitado, então assim, ó, profissionais hoje que trabalham com procedimentos injetáveis, com harmonização facial e corporal, se não é médico e nem dentista, porque esses dois profissionais, quando saem da faculdade, eles já saem habilitados para realizarem esses procedimentos, os demais precisam ter a pós-graduação devidamente registrada no conselho de classes que garanta esse título de especialista na área esteta, né? Então a gente está falando da parte da estética, então precisa estar registrado para poder atuar nessa área com os procedimentos injetáveis. Por quê? Não somente com relação à vigilância sanitária, a gente fala de conselho de classes. Prefeitura, de Polícia Federal, não só é a vigilância sanitária que vai te inspecionar. Todos esses órgãos regulamentadores também vai poder fazer inspeção. É que a vigilância ela faz uma atuação para te dar uma licença, mas a prefeitura vai te fazer uma inspeção, o conselho vai poder também ir lá fazendo uma inspeção. Então pode vir a autuação em diversos lugares. O teu paciente te denunciando, colegas te denunciando, outras profissões denunciando. Então, primeiro de tudo, curso livre não confere habilitação, curso livre é de aperfeiçoamento de técnicas. Um profissional esteta é quando tem o título registrado. É isso. Prontuário do paciente, com todos os documentos que são importantes do atendimento ao seu paciente. Ficha de anamnese, contrato de prestação de serviços, termo de consentimento livre e esclarecido, uso de imagem, termo de recomendação pós-procedimento, dentre outros termos que são imprescindíveis ao funcionamento da sua clínica. Cuidado com o armazenamento, deixar o prontuário numa gaveta, na recepção da clínica, não é um lugar seguro de deixar armazenado quem tem prontuário físico. Existe hoje o prontuário digital, que facilita, que diminui a quantidade de papéis, porém, quem tem acesso a esse prontuário digital? Por quê? A gente está falando de sigilo profissional, a gente está falando de dados sensíveis e Lei Geral de Proteção de Dados. Só um detalhe, que quem tem prontuário online precisa ter a qualificação e o certificado de LGPD pela empresa que te fornece, tá? Então isso é muito importante, porque a vigilância ela vai te solicitar. Ah, mas a vigilância veio aqui e nunca me solicitou. Gente, a vigilância ela vai no seu estabelecimento, ela vai ver as coisas mais grotescas, mais grossas, mais visíveis. Aí ela vai te dar uma autuação, deixa um termo, você vai e melhora. Do outro ano ela vai vir e vai ver outras coisas. Então nunca vai estar 100%. Porém, alguns clientes, eu já vi casos da clínica, está 100%, não deixar nenhum termo de inspeção, porque tem um direcionamento adequado. Então isso é muito importante. Lembrando que o termo de autuação, às vezes é só um termo, mas às vezes vem uma multa junto, né? E lembrando uma outra coisa, sempre que a inspeção for feita e tiver não conformidade, eles precisam deixar um termo de autuação. Se eles não deixar, é porque está tudo ok. Já vi, a pessoa falou que está errado. Não falou, precisa estar documentado, porque isso é formal. A gente vai ter um número, nós teremos um número de autuação, aquele ano, e está assinado. Isso. Outra questão que é importante, sempre questiona a vigilância sanitária. Não é proibido você questionar, mas questionar com conhecimento e empoderamento. Por exemplo, você tem que guardar por 7 dias armazenamento de produto esterilizado. Tá, fulano, mas baseado em quê? Porque na legislação X não fala qual que é o embasamento, né? Então você questiona, porque não é do nada para nada. Você precisa ter legislação para você seguir. Saiba as regras de acordo com o seu conselho de classes, porque toda vez que eu posto alguma coisa, às vezes as pessoas perguntam, mas e pro biomédico? Pro farmacêutico? Pro médico? Pro dentista? Como é que funciona? Gente, depende. O que funciona pro médico não é igual ao do dentista, não é igual ao do farmacêutico, não é igual ao do biomédico. Existem regras gerais, por exemplo, proibição da mercantilização da profissão, sensacionalismo não pode, prometer resultados também não pode. Existem aquelas coisas assim que são básicas, mas cada profissão tem o teu código de ética e as tuas orientações. Outra questão, trazendo aí para o código de ética e pensando no direito do profissional, a questão de ter um protocolo de atendimento de urgências e intercorrências. Isso é muito grave, isso você precisa se proteger. Eu recomendo ter o plano de segurança do paciente. O que significa? Que você precisa ter um POP, onde que descreve como que vai ser feito o atendimento se caso esse paciente passar mal.
tá? Ter lá alguma reação ao procedimento, uma reação anafilática, qualquer coisa, porque tudo é passível de ter um evento adverso. Outra questão importante é você ter uma caixa de intercorrência. Se for um serviço de saúde médico, dependendo dos procedimentos, você precisa ter um carrinho de emergência. Se não for, pode ter uma caixa de atendimento de intercorrências, que é tipo uma caixa de pescador, que aí você abre e tem lá todos os insumos e tudo aquilo que você vai utilizar naquele momento. Eu recomendo porque na hora da intercorrência, ninguém sabe onde está nada. Ninguém sabe para quem liga, ninguém sabe quem chama. Então, você tendo documentado e tendo tudo ali no local, isso facilita, né? E até para questões jurídicas, né? Evolua no prontuário caso haja alguma intercorrência, e pode acontecer, mas só que saiba dar o suporte para o paciente Tem até a capacitação. Faça um curso de ABLS, ATLS. e saiba atender o paciente, não omita socorro, porque pode isso configurar uma negligência de vocês. Não basta saber fazer o procedimento, vocês precisam também estabilizar aquele paciente até chegar a um serviço móvel de emergência para o paciente. Existem clínicas que têm aqueles serviços de Serviço de remoção, né? Que a gente fala de área protegida. Então, é obrigatório? Não é obrigatório, mas você precisa ter documentado que se o paciente acontecer alguma intercorrência, como que você vai transferir esse paciente para um atendimento de continuidade dessa intercorrência? Você não vai poder pôr no seu carro e levar. Então você precisa. Ou você vai chamar o SAMU, ou você vai ter um contrato com um serviço ali de remoção. Normalmente, o que eu recomendo é ter o contrato com o serviço de remoção. Por quê? Eles vão te dar todo o suporte para poder dar esse atendimento. Eles fornecem curso de atendimento, eles fornecem exclusividade, quanto eles vão estar lá para te orientar e te atender o seu paciente quando você solicitar. O SAMU, dependendo da cidade, às vezes é longo, às vezes só tem uma ambulância, aconteceu 2 intercorrências, então fica mais exposto, é um risco, porém também é indicado. Mas precisa ter um documento e treinamento, tá? Eu tenho uma clínica, eu presto consultoria. Quem caiu na clínica foi o acompanhante. Então, como que faz nessa situação? Eles atenderam super bem, porém, eles ficaram caçando onde estavam os equipamentos. Demorou ali 30 minutos para verificar pressão, oxímetro, porque cada um estava em algum lugar. Então, a gente já trouxe isso como um evento adverso. Vamos analisar e já implementamos melhoria. Tá, mas a gente não tem prontuário do acompanhante. Onde eu vou registrar? No prontuário do paciente. Então, você coloca que veio com o acompanhante, orienta XYZ, e aí você coloca, o acompanhante caiu, foi feito isso, documento, o atendimento, tudo, tá? E nesse serviço foi chamado serviço de remoção e deu super certo. Então, o que teve ali de evento, né, que a gente analisou e vimos como oportunidade de melhoria foi a caixa de intercorrência. Então, isso é um direcionamento que eu deixo todo serviço que tem atendimento a pessoas, né, com procedimentos invasivos, precisa ter uma caixa de intercorrência para poder ter no único local todos os insumos que você vai utilizar. E claro, monitoramento, registro, formulário de abertura e todas as evidências que você monitora a validade daqueles insumos. Bom, esse foi apenas um pouquinho do que é o direito médico, odontológico e da saúde em associação com o consultor sanitário, como existe a necessidade de ser um atendimento para clínicas e estabelecimentos de saúde, da multidisciplinariedade, vários profissionais de várias áreas trabalhando juntos. É o advogado, é o enfermeiro consultor sanitário, é um arquiteto que sabe, é um farmacêutico, é o contador. É o especialista na área de esterilização. Então, por trás de nós dois, existe uma equipe para te fornecer todo embasamento teórico e embasamento prático. Então, eu sei disso tudo sozinho? Não, eu sei o básico e entendo de regulamentação sanitária através da CVS 4. O restante eu conto com pessoas e parceiros para que possa atuar junto com a gente, né, Fer? Exatamente. Então, vocês têm que procurar um profissional da confiança de vocês na hora de te fazer atender com segurança jurídica e sanitária no teu estabelecimento. Muito obrigada pela oportunidade, foi um bate-papo super gostoso, a gente vai deixar aqui para vocês salvo. E é isso, deixem as dúvidas aqui para vocês. Pra gente, deixem as suas dúvidas aqui. Tchau!